Pessoal, hoje eu gostaria de falar de um assunto bem rápido, que é, primeiro, que eu tava para trazer aqui, eu prometi, né, porque afinal a gente promete uma coisa, promessa é dívida. Eu prometi para um moço do projeto Piano que eu estaria dando uma resposta, mas eu precisei buscar no pé da letra, né, a resposta que ele me pediu e não achei. O YouTube é meio maluco, às vezes ele esconde algumas perguntas que vocês fazem e não consegui obter essa, para tá dando essa resposta, né, como eu havia prometido. E a outra notícia é de que eu consegui realmente aprender. Lembra que a gente estava combinando de fazer aqui as transmissões porque a gente tinha acesso à internet que dava para fazer a transmissão ao vivo? Então, aí eu já arrumei o cenário, né? Porque eu tive que improvisar aqui esse fundão branco porque o meu quarto é preto, as paredes são pretas. Trouxe aqui a nossa plantinha para estar ajudando aí a absorver as energias negativas e tudo mais. Tá dando aí uma força. E, e a outra coisa que eu queria falar com vocês é que vocês fiquem atentos às cartas que parecem ser simples, mas no final trazem aí algum desfecho. Algumas cartas parecem ser boas, né? E no final traz algum desfecho meio estranho, que foi o que eu vivi esses dias com a carta das flores, né? Eu perguntei aí o resultado de uma coisa e me veio flores e eu fiquei assim meio cismada porque flores é realmente um resultado muito superficial e não estava à altura do que na expectativa que eu estava, né, nível de resposta. E realmente não tive resposta, foi até frustrante. E tive como resposta as flores. E às vezes isso acontece, né, gente? Às vezes você vem aí os pássaros, você passa por aborrecimentos, né? A situação às vezes não é muito positiva e não vem cartas muito pesadas, vem cartas mais leves. E por outro lado, né, pode sim também ter casos onde tem cartas positivas, como nesse caso caiu para mim Lua, Urso e Chave, né, que são duas positivas, mas a mais pesada que é o Urso no meio, né, eu não gosto dessa palavra positivo ou negativo, mas às vezes a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. Aí então veio Lua, Urso e Chave, no que se refere à pergunta sobre uma pessoa, e realmente, quando me dei por mim, observando bem aquela resposta, eu vi que sim, era uma pessoa que estava aí, como fala a chave, manipulando, movendo, né? Porque o 8 de ouros é aquele carinha que tá lá, forjando, lapidando, com movimentos repetitivos, com o intuito de forjar, de fazer algo, né? E esse algo tinha a força do urso e o magnetismo da lua, que entrava nesse campo do mental. Então eu vi realmente que era uma pessoa, né? Lua tem esse aspecto para alguns de trabalho, realmente a pessoa, o urso também, uma pessoa do trabalho que realmente estava invejando, né? Por isso, inclusive, que eu estava até acordando muito cedo, de madrugada, né? Porque provavelmente eram ataques energéticos e que se eu não fizesse nada, realmente isso daí ia ter uma reação muito negativa para mim. Então, imediatamente eu já comecei a trabalhar as energias e com a ajuda do urso, né? Aliás, né, com a informação que o urso me trouxe de que eu estava sendo vítima, né, de vampirismo energético, né, de manipulações mentais, do poder da sedução, da ilusão, né, da lua. Sedução eu falo por causa da ilusão da lua, né, uma pessoa que manipula o mental de uma forma ilusória, né, porque eu não estava vendo assim claramente. Claro que eu sabia, eu já tinha percebido assim intuitivamente, já estava até cismada com a pessoa, já estava atenta, mas tem hora que você acha que é impressão sua, né? Porque as pessoas realmente disfarçam. E de fato, né? Fiz o que eu precisava fazer, conversei, falei na medida do que eu precisava, que foi possível eu conversar. E não tive um desfecho dessa vez negativo com relação a isso, não. Então é isso, pessoal. E não esqueça que amanhã a mensagem que eu queria passar era só essa, né? Dessas três pautas.
E não esqueçam que amanhã, às 3 horas, eu quero fazer aqui uma coisa um pouco diferente, né? Como a gente havia combinado. Eu mudava aqui para o cenário, onde eu poderia fazer ao vivo, transmissões ao vivo, mas então vamos fazer isso, né? Então, oráculo é uma coisa que ajuda muito, né? Pelo menos quando eu abro para o público, aparece muita gente, e essas pessoas realmente vêm com demandas, com questões, com problemas, né, que é o que a gente faz com relação aos oráculos, e eu tenho assim dado boas respostas, né? Eu tenho obtido aí uns feedback muito positivo a nível de resposta. Então a proposta é essa: amanhã às 3 horas, sábado, né? Se você estiver já vendo esse vídeo no futuro, no próprio sábado, então já se prepara para hoje, no sábado no caso, né? Às 15 horas, quando chegar, agora ainda é sexta-feira, mas no sábado às 15 horas a gente vai ter esse encontro aqui, onde que eu vou estar respondendo, gente, perguntas. Se não aparecer a bandejinha do ao vivo, vocês me falam, tá? Porque esses testes, a primeira vez vai dar muito erro. Eu fiz um teste agora, como não tinha ninguém, a gente não tinha agendado, não apareceu ninguém para estar me respondendo para eu ver se realmente tudo funcionava. Então, amanhã a gente vai estar fazendo meio que uma segunda interação. Se vocês tiverem alguma pergunta, já se prepara, já vai meditando. Bem, devagar aos poucos, tudo a gente consegue organizar, né? Ou quase tudo. Então, vamos lá, estamos combinados, tá ok? Para amanhã, às 15 horas no sábado. Beijo, até mais.